Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Amor Pede Passagem. Nós já estamos aqui com o Dr. Alberto e hoje nós vamos tratar sobre amor e julgamento. Alberto, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Não julgar não seria abrir mão da capacidade, da razão oferecida pela vida? Efetivamente, o ato de julgar, ele implica a racionalidade. E o ser humano é dotado da razão, da capacidade de discernimento, de avaliação, e é inevitável, portanto, que o processo do julgamento, da avaliação, se estabeleça. O que está em jogo, na verdade, é como é que eu me coloco diante dessa postura de julgamento. Porque se você vai numa esquina, você precisa avaliar, julgar se você vai entrar pela direita ou para a esquerda. Se o semáforo está numa determinada posição, por exemplo, apagado, danificado, em pane, você precisa avaliar, julgar da pertinência de você estar ou não numa via que pode ou não ter preferência em relação a uma outra. Então, nós precisamos fazer avaliações todos os momentos, nas situações menores e maiores da vida. Então, a atitude de julgamento, como um atributo da racionalidade, nos implica no cotidiano. Então, é necessário considerar que o julgar, nesse sentido mais amplo do termo, ele é uma atitude perfeitamente compreensível dentro do ser humano. Não julgar não seria conivência com os erros dos outros? Pois é, quando alguém comete um equívoco, e eu tento assumir essa postura do não julgamento, mas uma postura que se distancia de uma coerência numa interação da realidade, eu corro o risco de viver essa experiência. Um filho, por exemplo, comete um erro e eu, para não julgá-lo, me distancio de fazer uma interação avaliativa e corretiva. Então eu tenho que avaliar se o filho está dizendo a verdade ou não está, se o filho está falseando dados, por exemplo, se aquele amigo com o qual eu estou numa relação de sociedade e que apresenta dados que não conferem, eu preciso entrar num processo avaliativo. Essa postura, portanto, ela é uma postura necessária da vida. O ato de não avaliar, de abrir mão da racionalidade, do ajuizamento das coisas, numa pretensa atitude de não julgamento, nós correríamos o risco de sermos apenas testemunhas passivas da vida e abriríamos mão da nossa atitude de estar fazendo intervenções que são naturalmente necessárias nas várias posições que comparecemos na vida. Logo, a atitude do julgamento, ela implica-nos, porém, na tentativa de seguir um preceito evangélico do não julgais ou não julgueis, às vezes as pessoas caem nessa postura de sombra, que é essa postura meio abúlica, meio de testemunha silenciosa e passiva, como se pudesse existir virtude e poder ficar assistindo os crimes, os delitos, ou os erros, ou os equívocos do cotidiano, sem participar deles no processo de interação, de transformação. Então, nesse ponto de vista, nós estaríamos sendo cúmplices, porque estamos vendo os erros e estamos nos omitindo numa atitude de pseudo-virtude que entra como uma cumplicidade ao equívoco dos outros. Você não acha que isso perpassa pelo medo da pessoa de ser julgada também? Penso que sim. Há pessoas que preferem ficar de fora para não comparecerem ao cenário da vida. Então elas não julgam ninguém, não analisam ninguém, não avaliam ninguém, porque na verdade elas não querem ser vistas, elas não querem receber feedback, elas não querem receberem dos outros interações criativas. Elas são muito orgulhosas, então o orgulho pode assumir essa postura falsa do não julgamento, mas na verdade aquele que não julga também pode estar numa postura
e que esteja centrada numa sombra de orgulho, porque a pessoa não quer que ninguém interfira na sua vida, vendo aquilo que às vezes está escancarado, está óbvio. Então, escamotear-se, evadir-se, de fazer interações criativas, de dar retorno para os outros, de dar feedback, de fazer pontuações, ajuizamentos, pode representar efetivamente uma postura de defesa de alguém que não quer que se faça consigo própria o mesmo que ela está fazendo com os outros. Então nós estamos fugindo de uma interação muito rica do ponto de vista social no cotidiano. E como ficam os juízes, os promotores, os fiscais, auditores nas suas atividades de julgamento? Pois é, você veja, tem até profissões vocacionadas para o ato de julgar. Caracterizando, portanto, que a nossa sociedade, dado o momento, ela precisa de alguém que seja juiz. No campo de futebol, por exemplo, o juiz, ele é chamado a fazer uma postura de avaliação, de interação. O jogo só acontece com a presença de alguém que assume esse papel. E, a exemplo do juiz, os professores, quando avaliam a prova de um aluno, às vezes questões subjetivas, né? Os auditores, fazendo as auditorias nas instituições, ou mesmo os juízes do direito que fazem as avaliações se é crime, se não é crime. Então, veja que na nossa sociedade, esses lugares nos chamam a atenção para essa postura de interação lúcida, racional. O que implica no julgamento, na verdade, é quem é o julgador, é como é que eu me coloco. Esses profissionais, eles seguem regras, eles têm um repertório que eles devem seguir. E mesmo tendo as regras a seguirem, eles precisam estar muito atentos, porque eles podem dar um colorido, eles podem dar uma interpretação que às vezes pode ser impiedosa, dura, massacrante, né? Ou pode ser indulgente, pode ser compassiva, pode ser flexível e que cabe naquela situação. Então, o ato de julgar, ele, seja profissional, de um profissional ou não, ele está intrinsecamente relacionado a quem está nesse lugar, a como eu vou me comportar diante dessa situação. Como é que é a minha pegada diante de alguém que comete um erro, ou diante de um equívoco de um filho, de um funcionário na instituição, de um amigo que subverteu a ordem ou traiu-nos a confiança, e eu avalio, faço uma avaliação, chego à conclusão de que ele se equivocou. Como é que é a minha postura? Mesmo no campo das profissões que demandam julgamento, os profissionais que atuam nela, eles não fazem de uma forma maquinal. Eles têm uma subjetividade a observar ou não observar. Tem os agravantes, os atenuantes. Tem o contexto social com que um juiz de direito, por exemplo, vai dar uma sentença depois de uma avaliação que é mais pertinente ou mais pertinente se ele é uma pessoa mais íntegra, mais compassiva, mais inteira. Mas se ele é um destrambelhado, ele corre o risco de aplicar uma condenação que seja demasiado, que seja dura. Agora mesmo nós vimos o Supremo indutando um crime de alguém que roubou uma barra de chocolate, alegando a insignificância da atitude. Quer dizer, eu até me admiro de chegar no Supremo, uma situação dessa ordem, consumindo o tempo da nossa corte. Porque, mas veja, aí está, roubar uma barra de chocolate e roubar 100 milhões de uma instituição, desviando recursos, são crimes que têm pesos diferentes. E mesmo observando a legislação num minuto, elas já operam no sentido de ser mais equânime, de ser mais justo. E, para tanto, é necessário combinar a justiça, que são as regras, as leis, e a misericórdia de alguém que está nessa postura profissional do julgamento. Isso pode ser transplantado também para o cotidiano. Nós temos que ser justos e misericordiosos. Juntar essas duas coisas, elas são indispensáveis, sabe, Simone? Nós vamos entrar no intervalo e nós convidamos você a ficar aí conosco. Já já nós voltamos para o próximo bloco. Muito obrigada. Olá,
Olá, estamos de volta e eu gostaria, Alberto, de que você pincelasse mais um pouco para a gente, falasse mais um pouco sobre justiça e misericórdia no ato de julgar. Como é que é isso? É interessante porque essas duas virtudes, elas precisam estar acopladas. Se eu for só justo sem ser misericordioso, eu corro o risco de ser implacável, ser duro, ser um justiceiro até. Se eu tentar ser misericordioso sem a justiça, sem considerar o direito de cada um na relação, eu corro o risco de ser leniente, de ser conivente, de ser cúmplice. Então, é necessário, na balança da justiça, comparecer à misericórdia. E é necessário, na balança da misericórdia, a justiça estar presente. Então, essas duas asas promovem equilíbrio. Seja ao magistrado que está operando a sua peça para lavrar a sua sentença, seja dentro de casa. Quando eu vejo um funcionário doméstico, por exemplo, ter uma atitude equivocada, eu preciso ser justo, porque ele infringiu uma regra, mas eu não posso deixar de ser misericordioso. Porque se eu deixar de ser misericordioso, a minha justiça pode ser demasiadamente dura, eu posso feri-lo, posso não conceder-lhe possibilidades de que ele possa se recompor. Mas se eu olhar só pelo olho da misericórdia, eu corro o risco de empurrá-lo para a repetição das atitudes, porque não tem nenhuma sanção correspondente. Então, às vezes, há pessoas com o coração na tentativa de amar e operam só pela misericórdia e, às vezes, não conseguem fazer o movimento de educação doméstica de um filho, no trato da sua empresa. E outros que operam na justiça, que levantam a palma da justiça e não trazem misericórdia, compaixão, eles acabam sendo pessoas que, como um látego, eles acabam pessoas sendo implacáveis nas suas atitudes. Então, temperar essas duas virtudes, elas nos colocam na conexão com o divino. E sobre o ensinamento de Jesus, que Jesus nos trouxe, de se observar o argueiro no olho do outro e não se ver a trave no nosso? Esse é o aprofundamento que Jesus vai nos trazendo nessa relação de julgamento. Porque eu serei alguém que eu comparecerei na relação com o outro cada vez mais denso, mais profundo, mais qualitativo, quando na minha atitude de ser com o outro eu me vejo. Eu empatizo com o outro e eu consigo considerar o outro a partir de mim. Essa relação, ela subverte esse julgamento precário que nós habitualmente fazemos apenas para fora, só olhando para o outro. A gente passa a ser o juiz de todos, se escusando, às vezes, de avaliar que nós fazemos pior do que os outros. Então, Jesus foi muito lúcido, nos ajudando a entender de que a atitude de julgamento não é um ato simplório de simplesmente avaliar para condenar e executar. Não é essa a postura. A postura do entendimento para avaliar como eu posso educar o outro a partir de mim mesmo. Porque o argueiro que está no outro, ele fala também de uma trave que está no meu, porque quando eu olho o outro sem me ver, eu olho o outro distorcidamente. E eu olho só o outro como se só o outro fosse o equivocado, fosse o frágil, fosse o desumano, fosse o cruel, como se nós não tivéssemos isso dentro de nós mesmos. Então a fala de Jesus é para que nós nos vejamos nesse lugar, porque quando a gente não se vê, a gente tende a ser muito mais intenso com o outro. Porque a gente tem dentro da gente quase sempre aquilo que a gente julga, condena e executa no outro de uma forma muito incisiva, é algo que a gente carrega e que a gente ainda não conseguiu olhar a trave no nosso. E por isso a gente se investe assim de tanta raiva contra os outros e a gente quer que se faça justiça. Os linchamentos populares, eles falam dos linchadores, que trazem culpabilidades, que trazem questões pendentes. E naquele momento, a exemplo lá de Jesus, à sua época, quanto à mulher adúltera, eles avançam para jogar as suas raivas do outro que cometeu um erro, mas também de si mesmos,
que eles não conseguem enxergar. É o argueiro que está ali e a trave que está aqui. Então a fala de Jesus é muito linda, porque ela contempla de que precisamos nos olhar para poder melhor olhar o outro. E foi o que ele fez com Maria Madalena, né? Não, atire a primeira pedra, né? Quem não tiver o pecado. Justo, e você veja que não ficou ninguém. Não ficou ninguém. E nem ele, porque ele, em sendo um homem justo e misericordioso, ele não poderia lapidá-la, massacrá-la. Mas ele não diz, você é inocente. Ele diz, vai e não tornes a errar. Ou seja, ele é justo. Ele diz para ela que ela errou, mas ele não a massacra. Então ele junta misericórdia e justiça naquele momento. Então esse seria o julgamento de Jesus? O julgamento de Jesus é exatamente a postura daquele que sai do olhar mais próximo e que às vezes nos enceguece para um olhar mais panorâmico. Jesus disse assim, lá depois de ter curado o cego de nascença, quando as pessoas foram questioná-los, ele faz menção ao juízo, ao ato de julgar. Então ele dizia, vós julgais segundo a carne, eu julgo mediante o Espírito. O ato de olhar a vida que Jesus detinha era e é hoje pertencente a muitos grandes homens que se exercitam no olhar mais espiritualizado. Se eu olho o ser humano apenas numa posição de uma vida só, por exemplo, a minha atitude às vezes é implacável. A gente não vê as pessoas querendo promover o aborto, a pena de morte, é o olhar de uma vida só. É o olhar desconectado de uma realidade mais profunda. Quando olham, por exemplo, alguém que pertence ao espectro autista grave, ou que traz uma alteração grave no cérebro, por exemplo, ou que traz um pedaço do cérebro ausente, os ditos anencéfalos, as pessoas às vezes querem eliminar. Esse é o olhar de uma vida, é um julgamento da carne, é um julgamento pequeno, é um olhar de alguém que não tem alcance. O julgamento do Espírito, na fala de Jesus, que era a proposição dele, é de nós considerarmos a vida no seu contínuo, no seu ir e vir. O ser humano tendo uma história, mas não tendo só uma história dessa vida, uma história de muitas vidas. Mas não tendo só uma história para trás, ele tem um futuro, ele tem uma destinação, ele tem um propósito. Esse olhar que nos permite ter uma visibilidade mais panorâmica, nos dá ensejo de valorizar o anencéfalo, de não desqualificar alguém que pertence ao espectro autista grave, ou não considerar o psicopata como alguém que deveria ser deletado da sociedade, porque ele não presta, não tem correção, não tem, como se alguém não tivesse correção. Quando às vezes, ou um esquizofrênico, por exemplo, grave, que a pessoa acha que não tem jeito. Não tem jeito, não tem. Ele está num processo de cura. A patologia, às vezes, já é o caminho de volta que ele está fazendo, mas por uma vida só, o nosso olhar vai ser pequeno. É porque a gente sempre olha mais para o negativo, né? A gente olha a patologia como algo que é ruim e não como algo que está beneficiando. Como você falou, já é a cura da pessoa, né? O julgamento que você traz da patologia é como um médico que só olha a doença e a etiologia imediata, mas ele não olha a vulnerabilidade maior, o que está por trás daquilo que causou, as causas mais profundas. Porque se ele olha, o médico faz esse olhar, ele também faz uma intervenção mais profunda. Esse olhar mais elástico é que permite que eu possa ver em alguém que cometeu um crime grave, também alguém que é digno de direitos, que é digno de ser tratado, de ser apoiado, de ser reeducado. Se ele é inviável para uma vida, ele não é para muitas vidas. Deletar uma pessoa, matá-la pela pena de morte, pelo aborto, pela eutanásia, isso não resolve. A gente expulsa o espírito do corpo, achando que resolveu. Esse é um julgamento pequeno que nos enseja a ter uma pegada precária. A proposição de Jesus é efetivamente nos dotar de uma compaixão capaz de exercer uma amorosidade, de jamais desconsiderar de que o ser humano é um espírito encarnado e que tem um propósito de aperfeiçoamento. É apenas questão de tempo e de que as dores físicas ou sociais ou emocionais ou mentais, elas são circunstâncias que nos conduzem muitas vezes ao processo de cura e ao processo de libertação. Doutor Alberto, muito obrigada. Riquíssimo, riquíssimo. Então, terminamos o programa de hoje. Nós convidamos você para continuar nos seguindo. Até o próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia.